Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e este é o nosso Devocional Kairos. Seja bem-vindo mais uma vez. Matthew Henry certa vez diz que a Bíblia é uma carta que Deus nos enviou e a oração é uma carta que nós enviamos a Ele. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, sobre a oração. Como anda a sua vida de oração? O que Jesus ensinou sobre a vida de oração? Para isso, vamos ler o conhecido texto de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 8. Abra sua Bíblia e leia comigo. E diz o texto: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. A primeira coisa que me chama a atenção no texto é justamente a forma como o Senhor Jesus coloca as palavras, porque ele diz: quando orarem, e não se orarem. Quando Jesus usa essa palavra quando orarem, o Senhor Jesus já está deixando claro que os seus discípulos deverão ter uma vida de oração. É um pré-requisito ao cristão ter uma vida de oração. Em segundo lugar, o Senhor Jesus chama a atenção a respeito da hipocrisia ou da conduta hipócrita na oração. E você sabe de onde vem o sentido real da palavra hipócrita? A palavra hipócrita, no seu sentido original, ela vem justamente do teatro, quando um ator usava máscaras para demonstrar as suas emoções. Em nenhum momento, o público enxergava as emoções reais do artista, mas apenas enxergavam as máscaras que ele estava usando. Frequentemente, ele trocava de máscara de acordo com as emoções que deveria demonstrar. Então, a palavra hipócrita diz respeito àquilo que está escondido por trás de uma máscara. E o Senhor Jesus justamente condena essa atitude. O Senhor Jesus não aconselha que nós cheguemos em oração diante do Pai com hipocrisia, porque a nossa oração ela é direcionada ao Pai. A intenção é de que o Pai ouça, não é feita para que outras pessoas ouçam, não é uma performance para outras pessoas. A oração é feita de nosso coração sincero para o nosso Pai. Quem é você nas suas orações? Você tem sido sincero? Você de fato tem aberto o seu coração em sinceridade para o Senhor? Não tenha dúvida, o Senhor de fato conhece e sonda o nosso coração. Ele sabe o que de fato está no meu e no seu coração e conhece todas as nossas intenções. Portanto, não devemos usar máscaras, não devemos usar a oração para demonstrar nada para ninguém. Simplesmente conversar em sinceridade com o Senhor nosso Pai. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus chama a atenção para a importância do secreto. Ele aconselha aos seus discípulos, aos seus seguidores, a justamente buscarem o seu quarto e fecharem a porta e tratarem de assuntos com o Pai em secreto. Você sabe a importância do secreto? Há assuntos que nós tratamos na intimidade com o Senhor. É no secreto que tratamos das coisas mais íntimas e profundas do nosso coração. Portanto, é essencial que nós também conversemos com o Pai em secreto. Tenhamos uma vida de oração em secreto, reservada entre nós e o Pai, sem a interferência de terceiros. E já é conhecido que a nossa vida com Deus em público é um resultado da nossa vida com Deus em secreto. Porque se a nossa vida com Deus em secreto não for sincera, ela nem existir, o resultado será em público justamente hipocrisia. Mas quando somos verdadeiros, sinceros e temos intimidade com o Pai em secreto, isso se manifesta também em público em sinceridade, não buscando a glória dos homens, mas buscando sempre a glória do Senhor. Quanto tempo você tem passado no secreto com o Senhor? Quanto tempo você tem investido em oração, uma boa conversa com o Pai? Em quarto lugar, e já finalizando, o Senhor Jesus chama a atenção para o conteúdo da oração. Afinal, o conteúdo das nossas orações também são importantes. Ele chama a atenção para os discípulos fugirem das vãs repetições.
Imagine só como seria insuportável se a gente conversasse com uma pessoa que fica repetindo as mesmas palavras ou trazendo palavras sem sentido no meio de uma conversa. Portanto, é importante que em nossas orações nós fujamos dos protocolos, nós fujamos das orações modeladas, das orações repetidas, mas busquemos conversar com o Senhor em sinceridade, de fato expondo ao Senhor a realidade do nosso coração e da nossa vida. É isso que o Senhor quer de nós. Eu quero compartilhar com você duas frases que achei muito interessante. Deus não presta atenção à pompa das palavras ou à variedade de expressões, mas à sinceridade e à devoção do coração. A chave abre a porta não porque é dourada, mas porque se encaixa na fechadura. É uma frase de um anônimo. Já Thomas Boston disse certa vez: não dê importância à quantidade das suas orações, isto é, à sua duração ou o número delas. Estas coisas nada valem diante de Deus, que não conta, mas pesa as orações. Diante de tudo o que estudamos aqui, como está a sua vida de oração? Você tem investido tempo no seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus, as suas orações têm sido sinceras? Têm expressado a realidade do seu coração e da sua vida? Esse é o nosso Devocional Kairos de hoje. Eu agradeço a sua atenção e a sua participação até aqui. Obrigado por compartilhar e deixar também o seu comentário. Deus abençoe a sua vida. Aguardo você amanhã novamente.